Olá, alunos, vamos resolver aqui mais um problema, certo, de máquina térmica. Uma máquina térmica recebe 800 joules de calor de uma fonte quente em uma temperatura de 400 Kelvin e rejeita 300 joules para a fonte fria. Calcule a temperatura da fonte fria e o trabalho realizado. Então, pela equação lá de conservação da energia, nós podemos escrever, certo, que o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Ele fala que o calor da fonte quente é 800 joules. E aqui eu tenho o trabalho mais o calor da fonte fria aqui é 300. Então o trabalho, certo, vai ser 800 menos 300. Então você tem aqui um trabalho de 500 joules, ok? Só que ele quer também a temperatura da fonte fria. Para determinar essa temperatura, eu tenho que considerar que essa máquina opera segundo o ciclo de Carnot, certo? E aí eu vou ter que o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Para facilitar nossos cálculos, observe o seguinte, dessa equação aqui, eu posso escrever que trabalho é calor da fonte quente menos calor da fonte fria, né? E o rendimento de uma máquina, de uma forma geral, é trabalho menos o calor da fonte quente. Se eu substituir esse resultado aqui, ó, pelo calor da fonte quente, fica calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte quente dá 1. Menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Então, é uma outra forma de eu calcular, certo, o rendimento da máquina quando é dado o calor da fonte fria e o calor da fonte quente, certo? É uma forma de calcular. Então, eu posso usar essa fórmula aqui, né, em função aqui do trabalho da fonte quente, como posso usar essa aqui também. Então, considerando que o rendimento da máquina é igual ao rendimento de Carnot, esses dois rendimentos são iguais, certo? Logo, a única forma desses dois rendimentos ser iguais é se a razão entre o calor da fonte quente, da fonte fria e da fonte quente foi igual à razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Tudo bem? Isso aqui eu posso afirmar porque eu estou considerando aqui que essa máquina opera segundo o ciclo de Carnot. Apesar dele não deixar claro, mas a gente tem que usar esse fato, ok? Então, o calor da fonte fria é 300, da fonte quente aqui é 400. A temperatura da fonte quente é 400, certo? Não, desculpa, eu peguei errado aqui, né? O calor da fonte quente é 800. Peguei errado aqui, 800, certo? E o calor da fonte fria é 300. E aqui eu vou querer calcular aqui a temperatura da fonte fria, certo? Eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse. Então fica 3 sobre 8 é a temperatura da fonte fria sobre 400. Fazendo aqui meio vezes extremos, a temperatura da fonte fria vai ser 3 vezes 400 dividido por 8. Então dá 150, né? 400 dividido por 8 dá 50, então dá 150 Kelvin. Então a temperatura da fonte fria é 150 Kelvin e o trabalho vai ser 500 joules. Tudo bem? Obrigado e até o próximo vídeo.